Nos tempos antigos de Israel, um jovem pastor chamado Davi era o mais novo entre seus irmãos. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé, nas colinas verdejantes de Belém. Embora parecesse apenas mais um entre seus irmãos, Deus tinha planos extraordinários para ele. Um dia, o profeta Samuel veio a Belém, enviado por Deus, para ungir o próximo rei de Israel, pois Deus já tinha rejeitado Saul como rei. Veja o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Ao chegar na casa de Jessé, ele chamou seus filhos para se apresentarem diante do profeta. Quando Samuel viu o primogênito de Jessé, Eliabe, ele pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim, um por um, os filhos de Jessé foram rejeitados pelo Senhor. Então Samuel perguntou a Jessé: tens aqui mais filhos? E Jessé respondeu que havia ainda o caçula, Davi, que estava pastoreando o rebanho. Quando trouxeram Davi diante de Samuel, o Senhor disse a ele: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E assim, Davi foi ungido rei de Israel, embora seu reinado ainda estivesse distante. Davi enfrentou muitas provações em sua jornada para o trono. Ele era apenas um jovem pastor quando desafiou o gigante filisteu, Golias, confiando no poder de Deus para vencer. Sua coragem e fé inspiraram o povo de Israel e o levaram à vitória. Depois desse episódio, Davi se tornou um guerreiro valente e um líder respeitado. No entanto, sua jornada rumo ao trono não foi fácil. Ele teve que fugir e se esconder do rei Saul, que estava com ciúmes de sua popularidade. Mesmo assim, Davi permaneceu fiel a Deus e confiou em sua promessa de que ele seria o próximo rei de Israel. Finalmente, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei. Ele reinou com justiça e sabedoria, unificando as tribos de Israel e expandindo seu território. No entanto, Davi também cometeu erros graves, como seu adultério com Batseba e seu papel na morte de Ioías, marido dela. Davi caiu em um pecado que a princípio iniciou em seu coração. Veja o que o texto bíblico diz em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 3 a 4. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Ioías, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Era um tempo de guerra em Israel, e o rei Davi permanecia em Jerusalém. Enquanto seus soldados estavam no campo de batalha, ele caminhava pelo terraço de seu palácio, e viu uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba, e ela era a esposa de Ioías, um dos valentes de Davi, que estava lutando no exército. Enquanto seu marido estava longe lutando nas fileiras do exército, Davi a viu tomando banho em seu terraço, e foi tentado pela sua beleza. Ele então enviou mensageiros para trazê-la até ele, e eles tiveram relações íntimas, resultando na gravidez de Batseba. Ao ver Batseba, Davi caiu em tentação. Ele enviou mensageiros para trazê-la até ele, e ele a tomou como sua mulher, mesmo sabendo que ela era casada. Assim, Davi pecou gravemente aos olhos do Senhor. A história do pecado de Davi com Batseba é narrada em 2 Samuel capítulo 11, onde descreve como Davi, o rei escolhido por Deus, permitiu que seu desejo carnal o levasse a cometer adultério. Ele traiu a confiança de Ioías, um de seus valentes mais fiéis. Após o pecado, Batseba engravidou, e Davi tentou encobrir sua transgressão. Ele convocou Ioías de volta do campo de batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa, e pensasse que a criança fosse sua. No entanto, Ioías, em devoção aos seus companheiros soldados, recusou-se a desfrutar dos confortos de casa, enquanto seus irmãos estavam em perigo. Veja em 2 Samuel capítulo 11 e versículo 11, qual foi a reação de Ioías ao ouvir a proposta do rei Davi. Ioías respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre.
Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Davi então tentou uma medida ainda mais desesperada. Ele instruiu Joabe, o comandante de seu exército, a colocar Ioías em uma posição vulnerável na batalha, onde ele seria morto. E assim aconteceu. Ioías foi morto na linha de frente, junto com outros soldados valentes de Israel. E assim aconteceu. Ioías foi morto na linha de frente, e Davi tomou Batseba como sua esposa. Após esse caso, o rei Davi, confrontado pelo profeta Natã, que com palavras severas aborda Davi, ele faz isso contado uma história, e ao final diz que o homem mau dessa história era o rei Davi. Veja o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 12 do verso 7 ao 9. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Ioías, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Depois do adultério de Davi com Batseba e da morte de Ioías, o profeta Natã confrontou o rei Davi e sua transgressão. Davi, confrontado com a gravidade de seu pecado, reconheceu sua culpa e se arrependeu sinceramente. No entanto, apesar de seu arrependimento, houve consequências para seus atos. Batseba deu à luz ao primeiro filho de Davi, mas o Senhor não permitiu que a criança vivesse. O bebê adoeceu gravemente, e Davi, profundamente angustiado, buscou a misericórdia de Deus em jejum e oração. Ele clamou ao Senhor pela vida de seu filho, mas a doença persistiu. Dia após dia, Davi permanecia em vigília, implorando a Deus pela vida de seu filho. No entanto, a vontade divina era outra. Apesar de seus esforços e de suas súplicas, o bebê faleceu. O palácio real foi mergulhado na tristeza. Davi, antes conhecido por sua força e coragem, agora estava abatido pela dor. Ele lamentou a perda de seu filho, e buscou consolo na presença de Deus. A morte do primeiro filho de Davi com Batseba é um lembrete poderoso das consequências do pecado, e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo em meio à tragédia, Davi encontrou consolo na presença do Senhor, e continuou a confiar em sua bondade e justiça. Após toda essa situação, Davi, com sua transgressão, o rei Davi, escreveu o Salmo 50, como um lamento por seu pecado, e uma súplica por perdão e restauração. O Salmo 51 é uma das orações de confissão mais belas descritas na Bíblia. Veja o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O preço do pecado não tardou a se manifestar na vida de Davi e Batseba. O primeiro filho deles, fruto daquele relacionamento ilícito, adoeceu gravemente e veio a falecer, trazendo tristeza e dor ao coração do rei e de sua esposa. Nesse momento sombrio,
Poderíamos questionar a justiça de Deus diante da punição pelo pecado, mas é nesse ponto que sua misericórdia se revela de forma extraordinária. Apesar da dor da perda, Deus não abandonou Davi e Batseba à sua sorte. Na sua soberania, ele concedeu a eles um segundo filho, Salomão, cujo nome significa paz. Este segundo filho, longe de ser apenas uma consolação, tornou-se uma poderosa demonstração do cuidado e propósito divino. Salomão cresceu e se tornou um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela grandiosidade de seu reinado. Mas a importância de Salomão vai além dos feitos terrenos, pois é através da linhagem desse filho de Davi e Batseba que vemos o cumprimento das promessas de Deus. Salomão foi o ancestral direto de Jesus Cristo, o Messias tão esperado, aquele que veio para redimir a humanidade de seus pecados. Em meio aos erros e falhas humanas, Deus continuou a agir segundo seu plano perfeito, trazendo redenção e esperança, através da descendência de Davi e Batseba. Portanto, a história de Davi e Batseba nos lembra que, mesmo quando sucumbimos ao pecado, Deus permanece soberano sobre todas as circunstâncias. Sua misericórdia não conhece limites, e Ele é capaz de transformar até mesmo as situações mais sombrias em oportunidades para manifestar sua graça e amor redentor. Que possamos encontrar conforto e confiança na certeza de que, apesar de nossas falhas, Deus continua a escrever sua história de salvação em nossas vidas. O pecado de Davi com Batseba é uma poderosa história de como até mesmo os mais próximos a Deus podem cair em tentação e pecar gravemente. No entanto, também é uma história de arrependimento, perdão e restauração, mostrando como Deus pode usar até mesmo nossos momentos mais sombrios para nos ensinar e nos transformar. A história do rei Davi é uma jornada de fé, coragem e redenção. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, cujo legado perdura até os dias de hoje, inspirando milhões a confiar na providência divina e a buscar a justiça e a retidão em todas as circunstâncias.